Dias, queridos, em que nós estamos vivendo, nós estamos assistindo a uma certa tristeza no nosso país. A gente olha para todo lado, a gente vê portas fechadas, a gente vê notícias, ouve notícias de desemprego, notícias de fracasso, a gente ouve informações que muitas vezes, queridos, fazem com que nós ficamos decaídos, faz com que nós percamos às vezes aquele brilho, aquele sorriso no olhar, aquela alegria genuína do nosso coração. E à noite até vou pregar sobre a questão da alegria, a restauração da alegria em nossa vida. Mas nesta manhã Deus quer falar algo ao nosso coração, já que nós estamos num culto de ceia, e todas as vezes que nós nos reunimos, queridos, para buscar ao Senhor num culto de ceia, ceia fala de aliança, e aliança fala de compromisso. E nesta manhã, queridos, quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor, eu estava ontem buscando ao Senhor para que Deus nos desse a palavra para esse dia, e o Senhor me fez lembrar de uma situação que aconteceu na minha vida, na madrugada de sexta-feira, dia 3 de junho de 2011, eu tinha passado por uma semana bastante dificultada. Nós estávamos vivendo um período não muito diferente do que está vivendo hoje o período no nosso país. As pessoas estavam um tanto quanto desesperançadas, e eu me lembro que fui buscar o Senhor antes de dormir e disse ao Senhor que eu precisava de uma resposta para o povo de Deus, porque nós mesmos não temos resposta. Eu não tenho resposta nenhuma para te dar. Quando eu ouço as notícias que vocês ouvem e vocês me relatam as dificuldades que vocês vivem, eu não tenho outro remédio a não ser ir para os pés do Senhor e buscar a direção dEle, porque eu não tenho uma resposta para dar. Infinitamente impossível pensar em dar uma resposta para você. E eu me lembro que naquela madrugada, no dia 3 de junho, o Senhor me deu um sonho, e eu me lembro até hoje como foi esse sonho, um sonho profético, cheio de unção, cheio daquilo que Ele tem para derramar sobre a vida do seu povo. E a minha pergunta é: por que nós, como crentes, às vezes somos tão combalidos, às vezes nós ficamos tão prostrados, ou tão desanimados, ou tão cheios de dificuldades? E muitas vezes nesses momentos nós achamos que Deus está tão distante de nós, Deus está tão longe da nossa vida, como se Deus não se interessasse pelos nossos problemas cotidianos. E o que Deus me falou naquela madrugada, naquele sonho, foi algo tremendo e maravilhoso. E sabe qual foi a mensagem que o Senhor disse ao meu coração naquela madrugada? A mensagem foi o seguinte: diga-lhes que eu tenho compromisso com eles. Diga-lhes que eu tenho compromisso com eles. Quando eu acordei pela manhã, eu comecei a rememorar aquilo que eu tinha ouvido em sonhos, aquilo que eu tinha vivenciado na madrugada, e eu pude louvar e adorar ao Senhor, queridos, porque nós temos um Deus que tem compromisso conosco. Você pode dar um glória a Deus por isso? As religiões deste mundo têm um Deus que não tem compromisso com elas. A religião deste mundo tem um Deus que precisa ser adorado e não tem nenhuma contraposição, ou não tem absolutamente nada para dar para as pessoas. As pessoas simplesmente fazem, mas o Deus não tem compromisso nenhuma com elas. Mas o Deus que eu e você servimos, querido, é um Deus que está completamente compromissado conosco. É um Deus que está o tempo todo experimentando o agir dele em nossa vida. É um Deus que está se relacionando conosco o tempo todo, porque Deus está fazendo algo sobre nós. Nós muitas vezes não entendemos nem compreendemos como e por que Deus está agindo de uma certa forma. Nós muitas vezes não entendemos e nem compreendemos aonde é que Deus vai chegar com essa história, com essa situação que eu particularmente, ou você particularmente, possa estar passando hoje. Mas a grande verdade é que Deus tem um compromisso com a sua vida. A grande verdade é que Deus te conhece. A grande verdade é que Deus sabe aonde você está, Deus conhece a história da sua vida, Deus sabe aonde Ele vai chegar no final desta história,
E Ele não está fazendo algo louco, Ele não está fazendo algo improvisado, mas Ele está fazendo algo planejado em sua vida. Deus está trabalhando sobre o seu povo, com lutas, dificuldades, problemas que se levantam diariamente. Deus está operando no meio do seu povo. Por isso o Senhor diz para mim e para você novamente nesta manhã: diga-lhes que tenho compromisso com eles. Olhe para essa pessoa bonita que está ao seu lado, diga para ela assim: nesta manhã, o Senhor diz para você que Ele tem compromisso contigo. Amém, queridos? Isso faz toda a diferença. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 1, no versículo 6. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Não é mais santo orar em pé do que sentado, mas vamos nos colocar em pé, se você puder. Filipenses capítulo 1, no versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado e santo, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, desta manhã, eu me declaro totalmente dependente de ti. Se há algum conhecimento humano, ou se há alguma informação humana, que não proceda de ti, Senhor, que prevaleça o teu mover e o teu agir. Entre aquilo que eu falar, Senhor, e aquilo que estiver na tua palavra, prevaleça sempre a tua palavra, Senhor. Mas eu clamo ao Espírito Santo de Deus, para que tu me uses nesta manhã, para a edificação do teu povo. Tu conheces, ó Deus, os questionamentos, o Senhor conhece, ó Deus, os pensamentos que vão na mente de cada pessoa. Por mais que eu tentasse adivinhar, por mais que eu tentasse, Senhor, compreender, não compreenderia. Mas o Senhor conhece e o Senhor compreende. Então, o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, eu clamo agora, para que tu venhas a falar com o teu povo, Pai, porque é a tua palavra que está sendo ministrada, não é a palavra escrita por um filósofo, não é a palavra escrita por um homem intelectual, mas é a palavra que fluiu da tua boca, Pai, para fazer aquilo que lhe apraz neste dia. Abençoa, Senhor, o teu povo, e esta palavra repouse sobre cada coração, para que em tudo o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Meus amados, este único versículo da palavra de Deus, Filipenses 1:6, é um versículo tremendo, é um versículo muito especial. E ele contém 3 verdades importantes. A primeira é: Deus começou. A segunda é: uma boa obra. E a terceira: Ele completará esta obra. Vamos dizer junto: Deus começou uma boa obra em minha vida, e Ele é fiel para completar. Olha que versículo maravilhoso. Um único versículo da palavra de Deus, que traz pelo menos 3 grandes e profundas verdades, que o Senhor quer mostrar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Deus começou. Meus irmãos, Deus é um Deus de iniciativa. Deus não é Deus que fica esperando alguém fazer alguma coisa, mas Deus é um Deus que faz, Ele toma o começo. Portanto, a iniciativa é do Senhor. Se nós fôssemos comparar a nossa vida a uma casa, nós diríamos que Ele já colocou os alicerces. Uma casa não se começa pelo telhado, uma casa não se começa pelas janelas, uma casa começa pelos alicerces. E meus irmãos, quando nós compreendemos o que Deus faz, quando nós entendemos como Deus age, nós vamos compreender que muitas vezes nós não entendemos o colocar os alicerces.
Quando você constrói um casebre, o casebre não precisa de grandes alicerces. Quando você constrói uma casa média, você precisa aprofundar um pouco mais os alicerces. Quando você faz uma grande construção, você precisa ir mais fundo e às vezes cavar 30, 40 metros para poder fincar os alicerces do chão. Quando você vê uma obra sendo realizada, às vezes você passa 5, 6 meses na frente daquela obra, tudo que você ouve é barulho de bateção o tempo todo, mas você não vê nada sendo construído. Você vê um monte de gente se movimentando para lá e para cá, você vê um monte de coisa acontecendo, mas o prédio não está subindo. Se nós queremos, queridos, ser edificados, se nós queremos ser plantados, se nós queremos crescer, nós precisamos primeiro descer. Antes de Deus colocar fundamentos, antes de Deus colocar coisas novas, antes de Deus dar dons, antes de Deus fazer mais e mais em nossa vida, Deus trabalha na nossa base, Deus trabalha no nosso alicerce. E se Deus está fazendo uma grande obra na sua vida e não um puxadinho, porque Deus não faz puxadinho, o puxadinho custa mais barato, o puxadinho é um remendo, o puxadinho é um jeitinho, mas Deus não faz jeitinho na minha e na sua vida. Deus está fazendo uma grande obra, e talvez a grande obra que existia antes na sua vida, a grande casa, ou a grande estrutura que havia na sua vida, não serve para aquilo que Deus quer fazer hoje. Então Deus tem que demolir, Deus tem que desestruturar, Deus tem que desfazer e começar a fazer um novo alicerce para que Ele possa construir uma grande obra. Uma grande obra requer um grande alicerce. E talvez um dos grandes problemas nosso como cristão é não entender o que Deus está fazendo no alicerce de nossa vida. É não compreender como muitas vezes parece que nós passamos 4, 5, 6 anos da nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Pode parecer que esses anos em que nada acontece, ou que você tem que lidar com lutas e dificuldades diárias, pode parecer tempo perdido. Mas quando você compreende que Deus está alicerçando a sua vida para um propósito que Ele tem para a sua vida, então você vai compreender que Deus está fazendo o melhor na sua vida. Eu poderia contar para você a história do bambu chinês. O bambu demora mais ou menos 5 ou 6 anos plantados. Você passa ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, tudo que você vê é o mesmo tamanho de broto de bambu. Parece que aquilo não vai crescer nunca. Mas na verdade o bambu está crescendo para baixo, e ele vai descendo, 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 até que ele possa chegar a um ponto em que não pode mais crescer para baixo, e aí ele tem que crescer para cima. E quando ele cresce para cima, você vai compreender por que primeiro cresceu para baixo. Ou a gente poderia fazer uma alusão ao pé da videira. Quando você pega uma uva, a uva é extremamente frágil. A uva é extremamente simples, o pé de uva é extremamente, as folhas são frágeis, o fruto é frágil. Mas para aquele fruto poder ser dado, o pé da videira teve a sua raiz descendo 5 ou 6 metros, no meio de pedregais, porque uva não se planta em terra que planta soja, não se planta em terra boa, só se planta em terra ruim. Pode ver que parreira de uva só dá em encosta, dificilmente você vai ver em terra plana plantando, a não ser no deserto que você consegue fazer isso, mas aí é um outro tipo de uva. Essas uvas que nós conhecemos normalmente se dão em encosta, em terreno pedregoso. E a uva, irmãos, antes dela começar a produzir, a raiz vai se enfiando no meio das pedras, vai arrumando um jeito de entrar no meio das pedras, e ela desce 4, 5, 6 metros no meio daqueles pedregais, porque ela precisa buscar a água essencial para poder dar o fruto. Portanto, irmãos, antes de Deus fazer algo que é visível, Deus trabalha no nosso interior, Deus trabalha nos alicerces da nossa vida, Deus trabalha movendo coisas que nós não vemos, não enxergamos. Depois que a construção está pronta, você passa e você só vê a parte que ficou para cima da terra, você não consegue ver o que ficou enfiado debaixo da terra. Mas sem o alicerce, o prédio cairia. Sem o enraizamento, a árvore cai no dia mau. Sem haver o enraizamento, não pode haver suprimento.
E é isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas. O Senhor está trabalhando, operando o enraizamento. Essa iniciativa de colocar os alicerces é porque Deus tem uma obra para ser feita em nossa vida. Há alguns anos atrás eu conheci um irmão lá em Pato Branco, eu fui visitar o sítio dele, e um dia eu vi uma árvore linda, maravilhosa, plantada. Uma semana depois teve um vendaval e aquela árvore estava tombada. Uma árvore grande, frondosa, mas estava tombada, porque ela estava sobre a rocha, mas não estava presa na rocha. Deus está trabalhando nos alicerces da nossa vida, para que nós possamos estar compreendidos dEle, para que nós possamos estar emprenhados nele, para que nós possamos estar firmados nele, para que possa vir lutas, ventos, tempestades e adversidades, mas a árvore que está fincada, a árvore que está segura, a árvore que está enraizada, no dia do vento, no dia da adversidade, ela não tomba e não cai, porque ela está firme no Senhor, queridos. E é exatamente isso que Deus está trabalhando. Neste texto de Filipenses 1,6, Paulo está dizendo que Deus começou uma boa obra em nós. Isso significa, queridos, que não fomos nós quem começamos a obra, não foi nós quem escolheu o Senhor, mas é o Senhor quem nos escolheu. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos elegi, ou seja, nomeei, para que vocês possam ir e possam dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus está dizendo a mim e a você nesta manhã, que nós fomos nomeados pelo Senhor, outorgados, autorizados pelo Senhor. O trabalhar de Deus em nossa vida é para firmar as estruturas da nossa vida, para nos firmar na sua palavra, para que através da autoridade que Ele nos dá, nós possamos frutificar. Este texto também mostra, queridos, que fomos escolhidos, selecionados, eleitos, e isso pressupõe autoridade para fazer algo. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 30, o Senhor diz que Ele nos predestinou para a salvação. E aos que Ele predestinou, Ele também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O que este texto de Romanos 8, 30 está dizendo ao nosso coração, é que Deus tem um plano completo para esta obra. Esta obra que começou no chamado, esta obra que se confirmou na justificação, esta obra que terminará na glorificação, que é o estado final de todos nós crentes em Cristo Jesus. Deus havia os tirado da escravidão do pecado. Os filipenses, ao ouvirem a palavra do Senhor, tinham sido libertos e tinham sido salvos. E essa salvação é a mesma, disponível para mim e para você nesse tempo. E como é que Deus faz isso? A salvação de Deus em nós opera, queridos, em 3 momentos: no passado, no presente e no futuro. No passado a gente pode dizer, fui salvo. No presente podemos dizer, estou sendo salvo. Porque a salvação não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que aconteceu, está acontecendo e irá terminar no dia final. No futuro podemos dizer, serei glorificado. Porque há uma expectativa da redenção, há uma certeza da redenção, e essa certeza passa por um corpo glorificado. Ao mesmo tempo em que o Senhor começou esta obra, Ele nos adotou na sua família real, Ele nos adotou no seu corpo. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, a palavra do Senhor diz que há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vós fostes chamados a um só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O Senhor nos chamou, nos colocou numa família. O Senhor nos colocou numa família real, para que nós possamos experimentar o seu senhorio. Em Filipenses 1,6, Deus está dizendo aos irmãos da cidade de Filipos e a nós nesta manhã, que Ele havia começado uma boa obra na vida dos filipenses. E que boa obra é essa, queridos? O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando o Senhor nos converteu a Jesus, porque não fomos nós que nos convertemos, foi o Senhor quem nos converteu. Deus começa uma boa obra de salvação em nossa vida,
E quando ele começa, ele aperfeiçoa e termina tal obra. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desanimar nesta caminhada, neste mundo. Às vezes, alguns irão passar por momentos de paradeira. Às vezes, alguns irão pecar na caminhada. Às vezes, alguns irão ficar desanimados. Às vezes, até pensamos em voltar atrás e não buscarmos mais a Deus. Tem gente que entra em crise, entra em conflito entre o velho homem e o novo homem, porque quer fazer de uma forma, mas não se submete completamente à ação do Espírito Santo e não consegue. Às vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós, e este era o problema dos irmãos filipenses. Eles não conseguiam ficar felizes diante dos problemas que eles enfrentavam, e por isso ficavam ansiosos e até duvidosos se Deus realmente estava com eles. Quando nós temos boas notícias, nos alegramos, dizemos glória a Deus, aleluia, Deus está conosco. E quando nós estamos com notícias não tão boas como nós gostaríamos de ouvir, às vezes nós temos dúvidas e incertezas em nossa mente. E nessa hora, querido, Satanás, ele vai buzinar na nossa orelha. Ele vai dizer, onde é que está o seu Deus? Está valendo a pena? Ele vai começar a falar e começar a semear dúvida no seu coração. Por isso, se nós não estivermos alicerçados, se nós não estivermos bem fincados na rocha, se nós não estivermos bem estruturados, nós podemos vir a cair nesses tempos. Neste pequeno verso, Paulo quer lembrar-nos que Deus estará sempre, está lembrando a eles, está sempre com eles, mesmo quando parece que estão sozinhos. Deus sempre estará cuidando daqueles que já se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua confiança em Jesus. Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da sua vida. Ainda que pareça que aparentemente nada está acontecendo, Deus está cuidando de você. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Nós somos como uma casa em construção, queridos, e Deus é o construtor. Você ainda não é perfeito, eu não sou ainda perfeito. Ainda eu e você lidamos com problemas, com lutas, tribulações, mas fiel é a promessa de Deus, de que Ele não deixará você sozinho. Romanos no capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor diz, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui nesta manhã? E a palavra do Senhor diz, sabemos que todas. A palavra todas significa todas. Significa que nenhuma fica para fora. Significa que absolutamente todas as coisas, tudo aquilo que nos acontece, aquilo que nós gostamos e que não gostamos, aquilo que nós causamos e aquilo que nós somos vítima, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós só percebemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, queridos, se você já entregou a sua vida para Cristo, e aqui, louvado o nome do Senhor, todos entregaram, já se arrependeram dos seus pecados, todos nós nos arrependemos dos nossos pecados, estamos nessa caminhada, nós podemos glorificar ao Senhor, porque o alicerce desta obra já foi colocado pelo Senhor. Louvado e bendito é o santo nome do Senhor. A segunda verdade que esta palavra nos traz desta manhã é que Deus está fazendo uma boa obra. E uma boa obra, queridos, não é uma obra qualquer. Uma boa obra não é uma obra para encher um cronograma. Uma boa obra não é uma obra para encher um espaço vazio. Deus não está fazendo uma coisa para simplesmente ter que fazer. Deus está fazendo o melhor na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus está fazendo o melhor na sua vida. Não é uma obra qualquer, mas é uma obra excelente. E o que é esta obra? É a obra de santificação. A obra de santificação é algo que acontece a partir do momento da nossa regeneração e termina no momento da nossa glorificação. Ou pelo menos termina no momento em que nós morremos, que ainda temos que estar esperando o momento da glorificação, mas aí não há obra nenhuma mais a ser feita. Na hora que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nascemos de novo, começa uma obra de santificação, e ela vai terminar no dia em que o Espírito sair de dentro de nós e nós expirarmos e morrermos. Ali não há mais nenhuma obra a ser feita,
desse começo até o último momento, o último fôlego de vida, Deus está fazendo uma obra de santificação em nossa vida. E a palavra do Senhor nos mostra e afirma que essa obra de santificação é um processo progressivo. É um processo onde Deus vai trabalhando com a nossa vida, Deus vai trabalhando com os nossos hábitos, nossas atitudes, e Deus vai nos confrontando na caminhada, mas é uma obra progressiva. O que significa que eu e você somos chamados a ser hoje mais santos do que nós éramos ontem. Nós somos chamados amanhã a ser mais santos do que nós somos hoje. Porque é uma obra de aperfeiçoamento, é uma obra de crescimento, é uma obra de melhoramento. Não é melhoramento do ponto de vista de salvação, porque do ponto de vista de salvação não existe etapas a serem cumpridas. Nós não cremos que você tem que passar por um céu, por um segundo céu, para um terceiro céu, para chegar até o céu ao Senhor. A obra de regeneração, ela é completa e instantânea. Ela acontece no momento da conversão e ponto final. Se a pessoa morresse ali, está resolvido o problema dela. Mas como nós não morremos naquele dia, pelo menos fisicamente, morremos espiritualmente, ou deveríamos ter morrido espiritualmente, aí começa a obra de santificação, a obra de Deus trabalhando e lapidando as nossas vidas. E Deus vai trabalhando nessa obra de santificação progressivamente. Deus não aperta a gente aonde a gente não aguenta. Deus vai dando a mim e a você dificuldades, lutas. Deus vai permitindo que venha sobre você situações pelas quais você pode enfrentar. E na medida em que você vai caminhando, Deus vai dando novas situações para você lidar com elas. E as novas que vêm pela frente são maiores do que aquela que você já enfrentou. É assim que Deus vai trabalhando conosco. Portanto, Ele diz que Ele está fazendo uma boa obra. E nesta boa obra, queridos, Deus usa um instrumento fundamental em nossa vida. Numa boa obra, o que um pedreiro usa? O pedreiro usa um instrumento chamado prumo. Porque se a boa obra tiver um bom alicerce, mas na hora que ela começa a ser edificada, que ela começa a ser construída, ela for construída torta, lá no final da obra vai ser um grande problema. Então Deus usa um instrumento fundamental, chamado prumo. Em Amós, no capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: os gafanhotos, o fogo consumidor e o prumo, que foram usados. Nas duas primeiras dificuldades que Deus permitiu ao povo de Israel, os gafanhotos e o fogo consumidor, o povo clamou e Deus mudou. Deus resolveu o problema. Mas no prumo, Deus não fez, porque Deus usa o prumo para poder edificar a nossa vida. Deus deixou claro que nós, como povo de Deus, somos julgados. Nós somos trabalhados por Deus. Deus confronta o nosso pensamento, a nossa atitude com as suas verdades. E Deus vai trabalhando para que nós sejamos edificados no prumo. Amós viu um muro sendo levantado a prumo. A visão que o Senhor dava a Amós, em Amós 7,7, era um muro sendo construído. E este muro Deus usava um prumo. Israel foi construído, irmãos, conforme a planta de Deus, cumprindo as profecias dadas a Abraão, Isaque e Jacó. E quando se trata do povo de Deus, devemos lembrar que esta casa, ou seja, a minha vida e a sua vida, pertence ao Senhor. Ele fez a planta original. Israel começou bem conforme o plano de Deus. E o Senhor tinha um prumo na mão e disse que poria um prumo no meio do seu povo. Amós 7, versículos 7 e 8. Deus voltou séculos após a construção original de Israel para ver se o edifício ainda estava reto segundo a planta original. A mesma medida usada na construção é utilizada para fiscalizar obras séculos depois. O que Deus está mostrando, queridos? Que no trabalhar de Deus em nossa vida, quando esta obra vai sendo edificada como se fosse uma casa, o pedreiro vai lá e coloca a primeira fiada de tijolo, ele coloca a primeira carreira de tijolo, mas ele não põe de qualquer jeito. Primeiro ele tem que medir e ele tem que saber exatamente como é que esse tijolo vai ser colocado. Depois, quando ele passa a segunda carreira de tijolo, ele já começa a comparar para ver se realmente está no prumo. Quando você começa uma grande construção, e você começa essa grande construção com um pequeno desvio, no final da construção, o pequeno desvio virou um grande desvio. E Deus não quer fazer uma obra que depois vai ter problema e tem que ser demolida.
Deus está fazendo uma obra que precisa ser edificada corretamente a cada momento que esta obra vai crescendo. E é por isso que Ele usa o prumo. Esse prumo na minha vida e na sua vida são as confrontações que Deus, através da sua palavra, através das circunstâncias da nossa vida, Ele nos permite. É Deus colocando a obra no prumo. Por isso não reclame quando você é confrontado com alguma coisa na sua mente, no seu interior. Não reclame quando você é confrontado pelo Senhor com algum pensamento ou com alguma atitude, porque Deus está colocando a obra no prumo, querido. E Ele está fazendo isso para que toda a construção fique perfeita, para que toda a construção tenha a mesma evolução, para que toda a construção possa ser útil naquilo para o qual o Senhor tenha ordenado. Deus não procurava alterações e melhoramentos humanos. Ele queria um povo fiel às instruções originais. Jesus disse que Ele nos julgará pela palavra revelada na sua palavra no primeiro momento. Se você não compreender o Sermão do Monte, você não pode ser um bom cristão. Se você não viver o Sermão do Monte, você vai ser confrontado pelo Sermão do Monte. E olha, irmãos, o Sermão do Monte é uma pancada. É uma pancada. Porque ele é contrário completamente àquilo que nós aprendemos no passado. Ele é contrário completamente aos valores deste mundo. A lei de Talião, que vigorou no tempo passado, dizia: bateu, levou. Vou bater também. Matou, eu vou lá e mato também. A lei de Jesus Cristo, o Novo Testamento, os princípios do reino, é completamente diferente. E essas falhas que nós erramos e nós cometemos, ao não conseguir aplicar essas verdades da palavra de Deus, é que vão fazer o confronto, para que nós possamos chegar a este lugar, para que nós possamos ser colocados no prumo, e possamos ser edificados coerentemente com a verdade de Deus. Mas a boa notícia, queridos, é que Deus conhece cada material, Deus conhece cada recurso, Deus conhece cada momento da sua vida. E é por isso que Ele não desiste de nós. Portanto, a função do prumo de Deus, irmãos, não é revelar falhas ou defeitos para arrastar-nos a um juízo e desespero. Quando Deus confronta a mim e a sua vida, não é para nos reprovar, mas Deus permite o confronto na minha e na sua vida para nos aprovar. O projeto de Deus, quando somos confrontados, não é para que a gente saia da igreja, porque a gente prefere o erro. O projeto de Deus em nossa vida, quando somos confrontados, é para que olhamos para o erro e olhamos para o certo, e optemos pelo certo. Eu fico muito triste quando Deus nos confronta, e eu vejo isso em algumas pessoas, não necessariamente aqui, mas a gente vê por aí. Pessoas que estão vivendo uma situação que a palavra de Deus diz que não é para viver, e a gente vai e confronta essa pessoa na palavra de Deus, e a pessoa escolhe o pecado, deliberadamente escolhe o pecado. É triste, irmãos, é muito triste, é de chorar, porque a pessoa escolheu justamente o pecado. Mas Deus está fazendo a obra, queridos, e talvez Deus tenha que fazer com que aquela pessoa seja mesmo até excluído da comunhão da igreja, para poder no pecado se arrepender do pecado, e quem sabe um dia voltar para o Senhor. Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. Portanto, a função do prumo de Deus não é revelar falhas e pecados para nos afastar dele. Já que eu não sou tão perfeito assim, então não vou mais nessa igreja. Não é isso. Não é exatamente isso. O propósito de Deus é nos atrair ao arrependimento. O propósito de Deus é para que possamos encontrar o perdão e a plenitude em seus braços. Deus não quer que nos escondemos dele. A grande frustração de Deus quando vai conversar com Adão no jardim é que Adão se esconde dele. Deus sabia que Adão estava escondido, e Deus faz a pergunta de propósito: Adão, onde é que você está, Adão? Ele diz: eu estou aqui, escondido atrás do piano, atrás da moita. Eu estou aqui escondido atrás do meu hábito. Eu estou aqui escondido atrás das minhas intelectualidades. Eu estou aqui escondido atrás do meu desejo. Eu estou aqui escondido atrás. Pode colocar a palavra que você quiser aí.
Porque nós temos uma capacidade muito grande de nos esconder atrás de alguma coisa. Escondemos atrás de desculpas, escondemos atrás de situações, escondemos atrás de um monte de coisa. Mas o Senhor não quer que eu e você vivamos uma vida escondida. O Senhor quer que eu e você possamos viver uma vida escondida nele. Se há um lugar para onde você deve correr, se há um lugar para onde você deve se esconder, quando o pecado açoita a sua vida, quando as lutas e adversidades vêm sobre você, este lugar é no Senhor, querido. Adão correu o grande problema, errou bastante, porque se escondeu atrás de uma moita, ao invés de chegar até o Pai e dizer: Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei no plano e no propósito que o Senhor me deu. Deus, quando passa o prumo em nossa vida, queridos, Ele coloca o prumo não para que nós nos escondamos atrás dos problemas, mas Deus quer que nos escondamos nele e arrependidos sinceramente não cheguemos a Ele. Nunca você vai encontrar na palavra de Deus uma pessoa que tenha falhado e tenha chorado diante de Deus e o Senhor não tenha dado perdão a esta pessoa. Preguei a semana passada, Judas não chorou de arrependimento, chorou de remorso, não buscou no Senhor, e por isso ele se enforcou. Pedro chorou de arrependimento diante do Senhor, e encontrou perdão, graça e misericórdia. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos, que é capaz de trabalhar em nossa vida, aplicar as regras do plumo sobre a nossa vida, de fazer a prumada correta em nossa vida, e ao mesmo tempo lida com as nossas lutas, dificuldades, situações, com os nossos erros, as nossas falhas, mas é um Deus que está sempre pronto a nos receber quando vamos a Ele com o coração contrito e quebrantado, e quando nós vamos a Ele clamando pela sua graça e pela sua misericórdia. Deus está fazendo isso na minha e na sua vida. Portanto, deixe que o prumo de Deus seja colocado em cada área da sua vida, porque você precisa andar no alinhamento de Deus. Amém, querido? Amém, amados? Eu preciso andar no alinhamento de Deus. Compreenda que antes deles fazer algo através de você, Ele está fazendo em você. É muito interessante, nós como pregadores, às vezes nós temos que, pastor Cirineu, pastor Ronei, pastor Guilherme está começando agora, mas já tem uns 5 anos de experiência, mais ou menos, 4, 5 anos por aí de experiência. Às vezes nós passamos por algumas lutas durante a semana, e nós não entendemos porque estamos passando por aquilo, e aí vem a palavra que o Senhor vai mostrando ao nosso coração no final de semana, quando temos que pregar, e ali Deus faz a gente vivenciar, para que a gente possa pregar a palavra do Senhor com a autoridade que Ele coloca em nosso coração. Antes de Deus fazer alguma coisa através de nós, Ele faz em nós. Antes de Deus operar grandes coisas através da sua vida, Ele está fazendo grande coisa na sua vida, querido. Esta obra visa nos tornar parecidos com Jesus. Ele tem um gabarito pronto, um gabarito perfeito, e todo o trabalhar dele em nossa vida é para nos fazer chegar a este gabarito perfeito. Se você quiser conhecer um pouco mais, ou mais profundamente, como Deus trabalha na sua vida, eu quero deixar uma recomendação para você. Talvez os mais velhos de igreja aqui devem conhecer esse livro, chama A Patrola de Deus. Quem já ouviu falar? A Patrola de Deus, Bob Mumford. Fantástico. Quer entender como Deus trabalha? Leia A Patrola de Deus. É um livrinho legal, muito joia, vai ser uma revolução na sua mente. Você vai entender como Deus trabalha em sua vida. A terceira verdade que esta palavra nos traz nesta manhã é que Ele é fiel para completar esta boa obra. Deus não é alguém que começa uma boa obra e abandona no meio do caminho, como as obras do PAC que estão empacadas, ou como uma obra qualquer que alguém começou a construir e depois não tinha dinheiro para terminar e a obra está ali, como um prédio que está aqui na nossa frente, que está há alguns anos, desde quando eu era menino esse prédio está aí sendo construído. Deus, irmãos, Ele começou uma boa obra e Ele não abandonou esta obra, e Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. O problema é que nós não temos noção do que Deus está fazendo, e por isso às vezes ficamos desesperados e cansados e achamos que não vale a pena. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus leva Jeremias à casa do oleiro, para que ele possa perceber como o oleiro trabalha, e como o oleiro vai edificando sobre o barro.
E o que nós aprendemos em Jeremias 18 é que o barro não tem noção do que o oleiro está fazendo com ele. O barro não tem noção de como o oleiro está trabalhando. E porque nós não temos noção, nós não podemos reclamar. E às vezes reclamamos. Mesmo quando somos infiéis, a palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel, pois Ele não pode mudar-se a si mesmo. Mesmo quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor continua fiel ao plano e o propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. E quando nós voltamos a Ele, o propósito de Deus continua sendo operado em nós. Eu não sei quantos de vocês já passaram por momentos de estar um pouco afastado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por momentos de dizer assim: eu não estou com prazer de ir na igreja. Eu não sei, eu vou dar um tempo, vou ver o que vai acontecer. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Eu espero que os mais jovens não passem por isso, porque alguns dos mais velhos já passaram. Momentos em que parece que na nossa vida não vai para frente nem para trás. Momentos em que parece que o negócio não é nem quente nem frio. Momentos de mornidão em nossa vida. Mas Deus não perdeu a parada. Deus não perdeu o plano. Deus não perdeu o propósito. Deus não perdeu a ideia dele original sobre as nossas vidas. Ele permanece fiel e não pode mudar, porque Deus está compromissado, queridos. Ele fez uma promessa. Quando Deus chama Abraão, Ele faz uma promessa. E Deus não tinha por quem jurar, mas Ele jura por si mesmo, pelo seu nome. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 13, a palavra do Senhor diz que Ele compromissou-se a si mesmo. Por isso não voltará atrás. E o apóstolo Paulo nos fala que este trabalhar de Deus vai até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que Cristo voltará, ou até o dia em que nós expiraremos nesta terra e a obra estará consumada em nossa vida. Fala porque certamente, irmãos, haverá um julgamento da parte de Deus contra nós e todos os nossos pecados. E Deus deseja continuar transformando a minha e a sua vida até que Jesus volte, ou até que eu e você possamos ir a Ele. Por isso nós podemos adorar a Deus por ter começado esta boa obra em nós, agradecendo ao Senhor porque Ele nunca nos deixa sozinho, e pedindo a Deus que não nos deixe desanimar, que nos ajude em nossas lutas e tribulações, a crermos que Ele está conosco, cuidando de tudo, e que tudo cooperará para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meu irmão, quando Deus promete, Deus não volta atrás. Em Números, no capítulo 23, no versículo 19, a palavra do Senhor diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? E em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Quem sabe, meu irmão, você está passando nesses dias por um momento em que você questiona, por um momento em que você não entende, por um momento em que você não entende como e por que Deus está permitindo isso. Qual o propósito disso, Senhor? Qual é o propósito disso? Eu não sei qual é o propósito também, mas o Senhor sabe. Aquele que te chamou, aquele que está trabalhando na sua vida, Ele sabe, e Ele é fiel para completar, é fiel para abençoar a sua vida. Por isso quero com você nesta manhã adorar a Deus, adorar ao Senhor, por ter começado essa boa obra em nós. Ele está cuidando de tudo, e Ele está fazendo uma grande obra, que no tempo certo, todos olharão e verão a mão do Senhor trabalhando em sua vida, em seu favor. Portanto, queridos, Deus está compromissado com Ele mesmo, para edificar a sua vida, e você pode ter a certeza de que Ele começou, e o que Ele começou é uma boa obra, e Ele terminará esta obra. Quando você se sentir incompleto, perturbado pelas suas fraquezas, lembre-se da promessa e da provisão de Deus, e não deixe que a sua atual situação roube a alegria de conhecer a Cristo, ou que te impeça de ficar mais próximo dEle. Não permita que o atual momento que nosso país está atravessando, que as dificuldades que nós estamos vivendo no nosso país, nos impeça de ficar mais próximo do Senhor. Não permita que essa dificuldade
roube a alegria de servir ao Senhor. Deus está fazendo uma grande obra e Ele é fiel para completá-la em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor querido, nós te louvamos e exaltamos nesta manhã, Pai. Aqui está, Senhor, uma parte do teu povo, Senhor. Pessoas que têm vivido as suas vidas, algumas já há alguns anos, muitos anos servindo ao Senhor. Pessoas, ó Deus, que algumas estão num estágio de crescimento, do começo. Outras estão num estágio já intermediário. Outras estão num estágio um pouquinho mais avançadas. Mas a grande verdade, Senhor, é que todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. A grande verdade, Senhor, é que todos nós estamos sendo edificados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa um prumo, que muitas vezes nos confronta o nosso modo de pensar, confronta as nossas atitudes, confronta, Senhor, a nossa realidade diária. Mas nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque a sua confrontação, o seu medir em nossa vida, não é para nos reprovar, não é para fazer com que nós sejamos rejeitados, mas o seu plano, o seu propósito é para que possamos ser aprovados, para que possamos ser edificados na tua palavra e na tua presença, Pai. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor está fazendo uma grande obra sobre a vida de cada um de nós, Pai. Nós podemos olhar aqui e ver como o Senhor tem sustentado cada vida no meio dos dias difíceis que estamos passando. Nós podemos ver a tua mão poderosa operando, edificando, trabalhando sobre cada mente, cada pessoa. E eu te louvo também, Senhor, por ver aqui jovens, ó Deus, cujo alguns ainda o alicerce ainda está sendo formado. Ó Deus, eu te louvo porque eu sei, Pai, que há um grande alicerce sendo formado para uma grande obra para esta nação, para este país. Eu te louvo de uma forma especial por esta igreja, Pai, que ao longo da sua história sempre produziu homens e mulheres, Pai, para servir ao Senhor, sempre ministrou homens e mulheres a este mundo. Ó Deus, desta igreja tem saído para pastores, missionários, desta igreja tem saído homens e mulheres que têm feito a diferença, Pai. Eu te louvo pelo que o Senhor tem feito neste lugar. Eu te louvo por uma nova geração que o Senhor está levantando nesta igreja, Senhor. Eu te louvo e te engrandeço, Pai, porque eu sei que quando nós vemos, ó Deus, o alicerce sendo fundado, nós podemos ter a certeza da grande obra que o Senhor está operando, Senhor. Mas Deus, nós precisamos atravessar esses dias difíceis. Nós precisamos, como igreja do Senhor, atravessar os dias em que nós só vemos notícias ruins, em que nós estamos vivendo momentos de paradeira no nosso país, e nós não queremos perder, Senhor, a alegria, e também não queremos de forma alguma perder, ó Deus, a esperança daquilo que o Senhor está operando em nossas vidas, Pai. Por isso nesta hora, Senhor, eu oro, Pai, em nome de Senhor Jesus, eu apresento diante do teu altar a vida desta igreja, a vida de cada irmão e cada irmã nesta manhã, Pai, clamando para que o Senhor derrame a sua graça bondosa, o Senhor derrame a sua graça de uma forma especial, para que o teu povo seja, Senhor, animado, reanimado, reavivado pela presença do teu Santo Espírito. Que o Senhor venha trabalhar sobre cada um de nós, Pai, e possamos olhar para trás e ver que ontem o Senhor operou e trabalhou, e hoje o Senhor está fazendo, e termos a certeza de que o amanhã que o Senhor está operando sobre a nossa vida tem um plano e um propósito claro, e nós podemos louvar e descansar no Senhor, porque a tua presença é eficaz, o teu cuidado é maravilhoso com as nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso e um Deus fiel. Por isso, Senhor, continua, Pai, operando sobre a vida do teu povo, Pai, continua colocando os alicerces onde tem que ser colocado, continua confrontando aonde tem que ser confrontado, continua edificando onde tem que ser edificado, continua fazendo a tua obra em nossa vida, para que no final desta caminhada nós possamos ouvir a tua boa voz, e nós possamos ser chamados de benditos de meu Pai, e nós possamos entrar no gozo do Senhor, entrar na dispensação da tua glória, a tua majestade, e estarmos na tua presença para toda a eternidade. Louvado e santo é o nome do Senhor, aleluias, amém, queridos.